Série de mensagens Provérbios para a Vida. Hoje chegamos no tema Honre o seu casamento. A primeira mensagem desta série falou que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tudo na vida tem um propósito, um princípio, um desejo, uma vontade, uma ordenança, e nós precisamos estar prontos e preparados para sabermos o que é conselho, o que é concessão, o que é ordenança, o que Deus está requerendo de nós como imperativo. E esta série de provérbios, ela é muito objetiva, muito clara, ela diz exatamente o fruto que você vai colher a partir da sua obediência ao Senhor. Então, eu quero te convidar para esta série e também para que você reflita acerca da sua vida. As 3 perguntas que eu disse que ia trazer hoje, a primeira é: você se casaria com você mesmo? Ou seja, olha para você e vê se você gosta do que vê, do que ouve, do que sente, da forma como você vive, e você diz assim: olha, eu certamente me casaria comigo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, prestem atenção: você se casaria novamente com a pessoa que você se casou há 5 anos atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás, 15, 20, quem mais? 30, estou subindo, hein? 50, 64 anos, que é o irmão Arlindo, não é isso? 68 anos de casado, meu Deus, se eu chegar a 68 de vida, eu já vou soltar fogos. 68 anos de casado. A segunda pergunta é essa: você se casaria novamente com essa mesma pessoa? Quem se casaria aí? Ele está vivo, irmã Maria? E ele está vivo? Ah, que bom. Glória a Deus. 58 anos de casado. Léo está bem aí. Segura ela aí, Léo. Então, vejam bem. Camila, melhor você sentar do outro lado, hein? Então, vejam bem. Essa é a segunda. Você se casaria de novo? A terceira, e eu penso que seja mais intrigante: você já pensou em abandonar essa pessoa ao longo... Não precisa levantar a mão. Não levanta. Talvez você esteja aí querendo se libertar. Mas eu vou dar a vocês algumas razões na palavra de Deus, conselhos de Paulo, mandamentos de Jesus, para que você tenha um casamento saudável. Para termos um casamento saudável, é necessário que nós estejamos saudáveis. Não existe casamento saudável sem vidas saudáveis. Não existe casamento aos pés de Jesus sem uma vida no altar de Jesus. Vidas no altar. Então, nós precisamos entender isto. Hoje estamos completando 29 anos de casados, eu e a Raquel. Né, amor? Raquel, eu me casaria com você todos os dias da minha vida de novo. Amém? E você também, amor? Você também? Rapaz, olha, agora meu coração quase saiu pela boca com essa declaração tão explícita de Raquel. Há 29 anos atrás. Queridos, há 29 anos atrás eu tinha 63,5 kg. 63,5 kg. Aí eu falei assim: peraí, eu estou chegando já aos 53 anos agora, né? Estou com 53 anos. E eu pensei: rapaz, eu estava com 63,5 kg há 29 anos atrás. Eu vou perder peso. Aleluia! Daí você percebe que eu perdi peso? Perdeu ou não? Está melhor ou está pior? Agora, quem você acha que mais gostou? Raquel. Raquel gostou.
José, agora... Então, olha, se você está acima do peso, contrate a Camila e contrate um personal. E olha, a primeira pessoa que vai gostar do que vai ver é a sua esposa, é a pessoa que está com você. E quando a pessoa que está ao seu lado está feliz e satisfeita, pode ter certeza, você vai ter alegria, paz, ânimo, força, vigor para avançar. Ok? Amém? Olha lá, hein? Preparem-se aí, porque os cintos aí vão começar a apertar e Deus vai falar ao nosso coração. O casamento nasceu no coração de Deus e tem tudo para dar certo. Casamento é algo tão sensacional que, mesmo de forma contrária à natureza, as pessoas querem se casar. Mesmo contrário à natureza, as pessoas querem viver juntos. Deus criou um modelo, e esse modelo está em Gênesis 2, versos 18 a 25, e eu passo a ler aos irmãos na Nova Almeida atualizada. Está na tela para que você possa acompanhar comigo. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Honre o seu casamento. Hebreus 13, 4 explicita o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Vamos ler comigo a última parte. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A igreja deve honrar o casamento. O casamento deve ser honrado por todos. Qualquer igreja que nega o casamento, qualquer igreja que relativiza o casamento, qualquer igreja que não responsabiliza pessoas ao casamento, esta igreja não está vinculada ao plano de Deus, ao plano central do Senhor. Estar debaixo de um mesmo teto exige que estes estejam literalmente diante de Deus e diante dos homens casados. Porque Deus criou essa moldura e nós precisamos estar dentro dela. Temos visto com alegria o casamento de muitos aqui. Já estavam casados há 15, 20, 30 anos, mas ainda estavam solteiros diante da justiça, com filhos e às vezes até netos. Nós não podemos relativizar. Nós temos que ser sim e não. O que passa disso é o quê? Então nós não podemos, porque nós estamos em pecado, estamos desviados do propósito
de Deus. O casal deve honrar o casamento, o leito conjugal conservado puro, sem mancha, sem mácula, fidelidade, amor, cuidado, serviço, segurança. Por quê, pastor? Porque haverá julgamento para os imorais e os adúlteros. Me parece que estas coisas não podem ser mais pregadas. E quando são, para vir uma perseguição, é um pulo. Nossa, que pastor XX, 3XY. Nossa, que negócio mais estranho. A gente não ouve mais isso. Queridos, o que está errado está explícito na Bíblia. Se você está se deixando levar pelas ideologias, pelo politicamente correto, pelo aceita tudo que o Senhor ama e não vai ter julgamento nenhum, é mentira. A Bíblia diz que vai julgar imorais e adúlteros, os que vivem na permissividade, os que vivem na prática constante, dando o seu corpo aqui, ali e acolá, estes serão julgados sim. E nós precisamos conservar o nosso casamento honrado diante de Deus e dos homens. Amém, irmãos? Amém. Quando vocês concordarem, pode dizer amém. E quando começar a esquentar teu coração, você também dá glória, não tem problema. Quais são as orientações paulinas e de Jesus para quem é casado? Como honrar meu casamento à luz de 1 Coríntios 7, versos 1 a 6 e 10 a 16. Em primeiro lugar, como honrar meu casamento? Tendo apenas um cônjuge. Mas pastor, isso é óbvio. Não. Tem gente que depois que se casa ainda leva o pai, a mãe, o tio, o avô, o papagaio, as suas coisas, as suas trouxas, suas mochilas. É um só. Você não é um com os objetos, você não é um com o terreno, você não é um com o dinheiro, você é um com essa pessoa, é só ela, um cônjuge. E o que já está claro para você, é lógico, você só pode ter uma mulher, você só pode ter um homem. Isso implica, queridos, em prestarmos muita atenção nas ofertas que aparecem. E estão por toda parte, nas praças, nas ruas, nos shoppings, mas o mais perigoso e letal de todos eles, na palma da sua mão. E você acorda e você quer de novo lá visitar aquele site. E você quer de novo passear por conversas. E você vai sendo levado, a sua mente vai sendo levada e você vai mudando de atitude, de pensamento. Quando você vai ver, já foi. Já se perdeu e perdeu quem estava do seu lado, porque você acabou se unindo a muitas coisas que você não deveria se unir. Tendo apenas um cônjuge, quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Queridos, eu estou casado há 29 anos, parecem 29 dias, uma bênção, já aconteceu muita coisa. Já temos um filho no céu, já temos 2 crescendo, já tem uma casa de novo sendo construída, já tínhamos uma em Salvador, já mudamos quantas vezes, Kel? Acho que 14 vezes, 15 vezes. Já nos mudamos em 29 anos, 15 vezes. Olha, quem já fez mudança aqui? Hein? Não é bom? Mas é bom demais. Se eu pudesse, eu pagava uma transportadora para a gente não mexer em nada. E a gente só ir, chegar lá, está tudo montado. Não é complicado fazer mudança? Mas é necessário fazer? É necessário fazer. É uma bênção. Agora imagine se eu tivesse uma outra pessoa. E mais outra pessoa. E mais 3 pessoas. Tem que ser um cônjuge só mesmo. Ninguém dá conta disso.
Uma vez fui fazer uma visita no Hospital Aliança e o sujeito estava para morrer. Morre, não morre, morre, não morre. E eu cheguei lá para visitar. E fui com a ovelha da minha igreja, que era a filha dele. Quando chegamos lá, infelizmente ele tinha acabado de falecer. E eu, com a minha ovelha, a outra ovelha, irmã dela, e a gente ficou ali, a gente orou. E de repente a gente olhou para o outro lado, Graciane, e tinham outras pessoas chorando também. Eu falei assim, meu Deus, que dia terrível, morreram 2 pessoas nessa UTI hoje. E quando o médico finalmente chegou com o assistente social e disse assim, família de fulano de tal, as 2 se levantaram. Vocês já estão entendendo? Quem já está entendendo? Quem já ouviu essa história? Então não é a primeira e não vai ser a última. E o mais terrível é que a outra família já sabia que ele tinha uma outra família, Zorimar. Então, se Deus estabeleceu que você só deve ter uma mulher, honre essa mulher que Ele te deu. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Fixe nela. E quando você achar que ela está ficando diferente, invista nela. Melhore ela. Ah, seu cabelo era assim, mas também você não me dá mais dinheiro. Então vai lá, dá dinheiro a ela, bota ela no salão, faça essas unhas, melhora o cabelo, trata dos dentes e vai embora, vai investindo nela, vai abençoando a vida dela. Fala para o teu vizinho aí, não troca não, hein? Fala para ele aí, não troca não, o negócio não dá certo não. Não troca não, porque só muda o endereço. Corinto, aonde Paulo enviou a carta. Corinto era uma cidade bastante inclinada às práticas imorais, sensualidade, promiscuidade e culto ao corpo, prostitutas cultuais. Essa cultura pecaminosa havia deixado algumas dúvidas na igreja recém-formada. Vocês se recordam que Corinto é uma das igrejas mais promíscuas do Novo Testamento. Uma das igrejas onde todos os dons estavam lá, mas ao mesmo tempo eles tinham práticas ainda imorais pesadíssimas, a ponto de um filho ter relacionamento com a esposa do pai. Quem se lembra disso? Era terrível. Então a cultura estava abraçando aquela igreja de uma forma terrível. Então eles escreveram sobre acerca disso. Eles escreveram ao apóstolo Paulo as suas dúvidas. E uma delas seria exatamente esta: é bom que o homem não toque em mulher. Eles queriam radicalizar. E o apóstolo Paulo disse, olha, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua própria esposa e cada um tem a sua própria mulher. Digo, cada um tem a sua própria esposa e cada um tem a sua própria esposa. Cada um tem o seu marido, cada um tem a sua mulher. Por quê? Porque eles estavam já querendo tornar-se assim, olha, mulher para lá, homem para cá. E tem igreja que faz assim, de vez em quando, né? Chega na igreja, mulher lá, é assim ou não é? Não tem alguns lugares assim? Só que a sua mulher deve se assentar ao seu lado. No templo, é assim, David e Cíntia. Quem mais que eu estou vendo aqui como exemplo? Jonatas e Elaine, está com a filhinha ali no meio, mas é filha, né? Tá certo. Tem que sentar na igreja, no cinema, no banco da praça, lá na caminhada, lá na academia, no restaurante, no seu carro. Amém? Sua mulher tem que ir do seu lado. E os outros? Na mala, na roda, banco de trás. Mas a mulher tem que estar sempre do lado. A isto disse o apóstolo Paulo, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Havia grande permissividade naquela cidade quanto à prática sexual, mas essas práticas imorais jamais poderiam constar no ambiente da igreja, do corpo de Cristo. Todavia, cada homem e cada mulher deveriam ter um único cônjuge. Gênesis 2, 24, em síntese, o homem e a sua própria mulher, unidos, formam um único corpo. Por isso que o nome é prostituição, quando você tem uma, mas tem outras.
Tem um, mas tem outros. Não pode. Quando somos casados, nós somos um com ela. E quando nós saímos dessa moldura, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Ele fez homem e mulher e trouxe a mulher ao homem, e eles coabitaram e viveram felizes para sempre. Todos nós precisamos pensar desta forma. Como eu vou honrar o meu casamento? Em segundo lugar, reconhecendo que tem uma dívida. Você casa e já está endividado. Sabiam disso? Está escrito que o marido conceda à esposa, e no texto melhor, pague. Que o marido pague à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. Você honra seu casamento quando reconhece o valor do seu cônjuge e faz de tudo para suprir todas as suas necessidades. Não é um adversário, não é quem pega no teu pé, não é um entrave, é a bênção que Deus te deu ou que você escolheu. Você não escolheu? Você não disse que ia amar? Agora tem que amar. Não pode pular fora. Ah, eu me casei, eu pensei que ia ser uma coisa, foi outra. Perdoe minha expressão, azar o seu. Se você disse sim, continue dizendo sim. Paga o seu preço, varão. Ah, pastor, pensei que fosse uma coisa. Uma vez, eu e Raquel aconselhamos um casal, estávamos preparando para o casamento, e eu disse assim, olha, não casem. Lembra, amor? Ah, mas pastor, eu vou dar um jeito, vai melhorar. Não vai, não casa. Casaram. 3 meses se separaram. Cadê você? Ah, estou com vergonha. É igual Adão e Eva. Tempo de namoro é para você conhecer a peça. A peça aí é homem ou mulher, tá? Não olha só para os olhos, não. Nem só para o cabelo, nem só para o corpo. Porque tudo muda. Quem está entendendo? Dá uma olhada para o lado aí, vê se não mudou. Mudou ou não mudou? Muda. Se você se casa com alguém porque a performance do cabelo, a barriga é tanquinho, aí vira um açude, depois de 3 meses, e muda. Tem que ir além. Eu disse isso em Salvador, vou repetir aqui. Moças, querem encontrar homem para casar? Sai a segunda-feira bem cedinho. Vai passando pelos pontos. Vai nos consultórios, vai numa obra. Você vai ver o homem lá. Homem que acorda 10 horas da manhã, eu dou tiro. Aqui não entra. Sai fora. Nada. Você deixa? Hein? Julinha, linda. Você investindo em Julinha desde pequenininha. Aí vai chegar com 15 anos, o sujeito chega, porque o sujeito bota a mão em cima, bota ou não bota? Aí você fica olhando de longe assim, opa, quem é? Identidade, CPF, estuda onde? Trabalha onde? Já foi preso? Irmãos, se não fizer isso, você está dando a sua joia na mão de lobo. Depois que ele leva o coração da menina, ela até foge. Foge ou não foge? A gente não vê fugir aí? Depois que leva, meu amigo, conquistou a mão, conquistou o ombro, mão no ombro. Eu vou pedir R$2.000. Ó, se der a mão, R$1.000. Vou deixar o Pix logo com o sujeito. Conquistou a mão? R$1.000. Mensalmente. Se eu não botar para uma semana, de semana em semana, a ver se o sujeito vai aguentar, Jaqueline. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quem tem filho? Tem filho? Você vai entregar a herança do Senhor
de bandeja, para quem não quer nada com a hora do Brasil. Você está vendo que não quer nada? Então, começa aqui, olha. Se você quer constituir família, saiba que você já entra devendo. Vejam, o homem deve trabalhar. É dele a responsabilidade direta pelo sustento da família. O homem não pode ficar encostado na mulher, não. A não ser casos extremos de uma necessidade pós-casamento. Mas o homem tem que ter brio. Não é bio, não. É brio. Ele tem que ter vontade de trabalhar para servir a sua esposa, servir a sua casa. Ele precisa desejar manter a casa. Não, pastor, quem faz isso é Deus, queridos. O preguiçoso vai passar fome, está escrito. Que é Deus que sustenta, a gente sabe. Mas eu e você, homem, nós precisamos sustentar a nossa casa. E aí, está vendo o trabalho? Não, agora eu só vou trabalhar na minha área. Quem disse isso? Quem disse isso? Não, eu fiz isso, sou especializado nisso, só vou trabalhar, e a mulher trabalhando dia e noite, e o sujeito esperando abrir uma porta na área dele, vai pegar um Uber, vai andar, rapaz, vai capinar um terreno. Ih, rapaz, ih, pastor, é assim, queridos. Vocês já viram que a gente está numa cidade difícil para encontrar gente para trabalhar? Você não encontra mais ninguém para trabalhar. Vai lá, acabar com... Como é que é o nome daquele negócio? Fossa, né? Limpar a fossa. Limpa, rapaz. Limpa. Você começa lavando uma fossa, amanhã você está coordenando todas elas. E com uma equipe grande servindo e trabalhando, e você está ganhando dinheiro. Você nunca mais vai colocar a mão lá. Mas tem que começar. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Tem que começar. Se escola não, rapaz. Fique firme. Deus vai te ajudar. Mas você tem que trabalhar. A mulher deve edificar o lar. Se for sábia, ela vai cooperar na estabilidade do lar. Isso implica também, lógico, e hoje nós vivemos uma geração diferenciada, a maioria absoluta das mulheres estão trabalhando fora também, mas em primeira instância, não é da mulher o dever de sustentar, é do homem. Ela é cooperadora, ela é auxiliadora. Ora, se alguém está auxiliando, ela está auxiliando alguém que está trabalhando, porque se o sujeito estiver assim, ela vai ficar do lado auxiliando. Não existe nada mais fácil que auxiliar quem está de braços cruzados. Sim ou não? É só ficar com o braço cruzado do lado. Então, vejam bem, nós temos vários exemplos de mulheres fantásticas, que abençoam, aqui na nossa igreja, que abençoam a casa. Mas a gente vê também um homem por trás, que dá suporte e ajuda em tudo. Então nós não podemos perder de vista. O homem tem que trabalhar, a mulher tem que edificar. O homem deve proteger a sua esposa, isso é honrar, pois foi ele quem a tirou da proteção do pai. Ninguém arranca ninguém de dentro de casa. Você não tem que ir lá? Quem foi lá? Eu me lembro. Eu fui lá, seu João, as perninhas, as perninhas, tadinhas, ainda mais que eram mais magrinhas. O seu João Andrade, filho, um homem de Deus. Até hoje eu tenho uma Bíblia que ele me deu. Eu vim aqui para pedir a Raquel em... Saiu. Eu não tirei lá de dentro? Não tirei? Tirei ou não? Quem aqui tirou de dentro de casa? Você não achou na rua? Você achou sua mulher na rua? Hein, homens? Achou na rua? Não achou.
Tinha um teto sobre ela, podia ser simples, mas tinha um teto sobre a vida dela, tinha um cuidado, tinha um arroz, tinha um feijão, tinha uma farinha, tinha alguma coisa lá, ela estava lá. E você gostou do que viu, então ela estava bem tratada. Se você se interessou, porque alguém cuidou até ali. O que você tem que fazer? Proteger. Dar a proteção que ela tinha. Você não precisa dar muito. A sua presença é suficiente para você proteger a sua mulher. Quando a mulher anda muito sozinha, isso é muito interessante. Quando está na fase do namoro, você vê os dois juntos. De repente vem um filho. Você só vê a mulher andando para baixo e para cima. Aí eu falo assim, cadê o sujeito? Evaporou? Tomara que ele esteja trabalhando para sustentar quem está vindo. Mas infelizmente, alguns simplesmente desaparecem mesmo. Proteger. A mulher deve organizar o lar. Não é que todos não tenham o que fazer, todos têm o seu papel, mas é dela a coordenação. É dela. Esse negócio de homem brigar com mulher por causa da cor da casa, meu amigo, sai dessa. É ela. É ela. A cor da casa é ela. O cimento é você. O prego é você. A tábua é você. Mas a ornamentação da sua casa é com ela. Mas pastor, isso é lógico? Não é tão lógico não. Tem homem que quer dar uma casa à mulher, mas não quer que ela se sinta feliz e prazerosa no que ela tem não. Tem que ser do jeito dele, da forma dele. Está errado. Isso não é honrar, isso não é proteger. Se você quiser ver a sua esposa, se você quer ver o seu esposo, a sua esposa feliz, você tem que trabalhar para isso. Não vem por acaso, é trabalho. O homem deve amar a sua esposa e se entregar por ela, assim como Cristo em relação à sua igreja. Não é isso que está lá em Efésios? Na carta de Paulo aos Efésios? Nós não temos que dar a nossa vida? Então, o homem deve amar. Ela deve respeitar e honrar o seu esposo, não se insurgir ou ser rixosa, mas dócil e calma. Eu vou repetir. Mulher não pode ser rixosa, briguenta, anheta, difícil. Já chega a outra parte que a gente vai chegar aqui. Ela tem que ser calma, dócil, promotora da paz. Senão, queridos, o lar fica um lugar insuportável para viver. Eu, sinceramente, não conseguiria. Não conseguiria. Tem que ser assim. Como eu honro meu casamento? Entendendo que você pertence ao outro. Está escrito, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Quando um dos cônjuges diz assim, olha, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Não é princípio bíblico. Se você é casado, se você é casada, pergunte antes, alinhe antes, se for possível, prepare-o ou prepare-a para as mudanças que você está desejando. Vai chegar um dia em que finalmente, ou você vai entender, ou ela vai entender, ou um ou outro vai deixar de fazer aquilo ali. Mas tem que ter concordância. O cabelo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Ou você quer agradar o seu esposo, ou você quer agradar a sua esposa. Não é assim. Você está ali pelo outro, e o outro por você. Se quem está do seu lado, por exemplo, você pode se achar linda e maravilhosa com o cabelo que está, mas se o sujeito achar que você está um pavão misterioso, pássaro formoso, quem se lembra? Quem se lembra?
Ah lá, o nosso pessoal aí dos anos. Não pode acontecer? A mulher chega em casa, o sujeito olha assim, meu Deus, cadê minha mulher? Agora, se ela já sabe, se ele já sabe, ou digo, se ela já sabe o jeito que ele gosta e ela quer viver para ele e agradá-lo, o que ela faz? Faz daquele jeito. Meu esposo gosta do cabelo comprido. Ah, mas eu estava cansado do cabelo comprido. Aí eu cortei bem baixinho para dar menos trabalho. Matou o sujeito. A força dele, o ânimo dele estava nos seus cabelos compridos. Então, pense antes. Eu não vou deixar de jogar meu futebol porque minha esposa não gosta das minhas companhias. Meu amigo, você deixar... Perdoe minha expressão, mas eu vou usar rapidinho, tá? Perna lisa por perna cabeluda, 11 perna cabeluda? Rapaz, deixe esse futebol de lado, rapaz. Joga outro dia. Arruma outra forma. Dá outro jeito. Porque se a tua mulher desconfia das suas companhias, mano, pula fora, porque ela está certa. Pode dar ouvidos à tua mulher. Ela está enxergando lá na frente. Ela já viu o que vai acontecer. Por isso que Deus disse, olha, não é bom que o homem esteja só. Vou dar alguém com olhos de águia. É a mulher. É a mulher. Se você ouvir a sua mulher, você vai bem. Eu não vou sair da academia só porque a minha esposa desconfia da minha personal. Poxa, meu amigo, vai ter um personal masculino, um homem. E de preferência procura uma academia onde só tenha homem. E mulheres, vá para a academia que só tenha mulheres. Ou se você quer fazer academia, vá com a sua esposa e bota uma venda nos olhos. Quem está entendendo? Queridos, o ambiente suscita desejos, paixões. Vocês acham que tantos casamentos estão indo à bancarrota? Por quê, irmãos? Que a gente acha, Zorimar, que dá. Não dá, irmãos. Não dá. Não dá. Então você tem que ser inteligente. A proteção da sua família, a proteção do seu cônjuge é mais importante do que qualquer benefício que você possa ter com o que você vier a fazer. Então é necessário que você não se sinta o tal e que você também, mulher, não se sinta a tal, mas façam de forma coerente, entendendo que você pertence ao outro. Você não pertence a você mais, você pertence a alguém. Tem alguém que é um com você e que precisa também da sua atenção. Como é que eu honro o meu casamento? Mantendo o relacionamento sexual ativo. Eu estou falando de casamento. Não se privem um ao outro. Vamos juntos? Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que o quê? Para quem? Satanás está aí na área? Tá, atento, e bastante atento, às minhas e às suas necessidades físicas, de amor, de atenção, de carinho, de sexo, no casamento, que é bênção de Deus. Senão Ele não daria isso a mim e a você. Depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Aí sabe o que acontece? Segunda, estou cansado do final de semana. Ou estou cansado do final de semana. Aí, tá bom, 1-0. Terça-feira, estou indisposto. Estou indisposta. Quarta-feira, estou na correria. Quinta-feira, minha cabeça está no meu concurso. Sexta-feira, amanhã é a prova. Ainda olha assim para você e diz assim, você só pensa nisso. O sujeito ou a sujeita está correndo segunda, terça, quarta, quinta, sexta atrás, Joaquim. E nada. Aí o outro vira e fala, mas você só pensa nisso? Mas eu vou pensar em quem e o quê?
Se eu estou casado e tenho necessidades físicas, de atenção, de amor, de carinho, de trato, vocês acham que são poucas as pessoas que estão suportando o casamento, mas não estão felizes nessa área? E eu e você precisamos ouvir isso hoje, para logo mais à noite soltar fogos em casa. Eu vou ver vários fogos pela cidade. Eu sei onde vocês moram, vou ficar de olho. Hoje vai, mas é necessário. Sábado, estou com dor de cabeça. Essa aqui é a clássica. Dor de cabeça. E domingo? Chegou domingo. É dia do Senhor. Deixa para amanhã. Queridos, uma semana, tudo bem. 2, a depender de quem seja, está complicando já. 15 dias, o homem já está matando o cachorro a grito. Teve gente que ficou 2 anos. É dar muita brecha, queridos. É dar muita oportunidade para que Satanás entre e apresente as suas ofertas. Aí o sujeito vai embora. Vai. Ou ela vai embora. Porque tanto um quanto o outro tem necessidade. Como é que é então, pastor? Converse, rapaz. Melhore o seu nível de relacionamento, comportamento, carinho, atenção. Prepara o caminho. Porque também não pode ser assim igual uma novela antiga. Você troca, eu vou te usar. Não é assim também. Quem se lembra disso? Hein? E o contrário também é verdade. A mulher se prepara, o sujeito diz assim, você vai fantasiada para onde? Está errado também. Se você tem esposa, ame-a e supra todas as necessidades dela. E vice-versa, porque é de igual modo. Paulo está fazendo uma única concessão, e concessão não é mandamento. Ele vai dizer, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Não realizar o ato conjugal com a devida regularidade é como deixar que uma planta permaneça sem água por longos dias. Configura desprezo e relapsidade para com uma área extremamente sensível, principalmente pelas consequências da falta desse cuidado. E o perigo que Paulo aponta, depois retomem a vida conjugal, para que o adversário, Satanás, não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Se você precisa de ajuda em seu relacionamento conjugal, a igreja tem casais preparados e santificados, ou seja, separados, para lhes mostrar o caminho de Deus para uma relação matrimonial saudável, prazerosa e contínua. Busque ajuda. Busque ajuda, não tenha vergonha de buscar ajuda. Não tenha vergonha. Por exemplo, as mulheres, a gente sabe, quando vai chegando ali, 45, acho que é mais ou menos isso, né? 45, 50 anos, não tem uma mudança ali? Hein? Tem ou não tem uma mudança? O sujeito já tem que saber disso. Vai ter uma mudança aí, está chegando uma mudança. O que era, agora não é mais. Como é que eu faço? Aí você senta com o Zorimar, que já está com 52 anos de casado. Irmão Arlindo, como é que foi lá, irmão Arlindo? Aí o irmão Arlindo está com 68 anos de casado, ele vai te dizer. Tia Elaine já fez 50 anos também, né? Vai fazer? Vai fazer esse ano, né? Ano que vem. Ela tem experiência. Pergunta, procura casais mais experientes e pergunta como é que foi que você lidou com isso. Sabe por quê, queridos? Vai chegar um momento que eu e você como homens, nós não vamos ter mais a mesma força física que tínhamos. Se não tivermos uma mulher do nosso lado, quem está entendendo? Que nos ame, compreenda, entenda, aceite,
e continue nos tratando com honra e dignidade, a gente entra em depressão e alguns até. E é assim mesmo, irmãos. Não estou falando aqui por acaso, queridos. Não é por acaso. Se você não tiver uma esposa fiel e dedicada, quando você se tornar menos do que você é hoje, pode ter certeza, você vai enfrentar gravíssimos problemas, sobretudo emocionais. Em quinto lugar, como eu honro o meu casamento, aprendendo que o casamento é para sempre. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Prestem atenção no que eu vou ler para vocês, prestem atenção do contexto dessa orientação paulina. Vejam, a expansão missionária e a novidade da nova vida em Cristo deixaram os novos cristãos em Corinto com a seguinte dúvida: eu sou casada, me converti ao Evangelho, eu devo me separar do meu marido porque eu me converti? Aí Paulo vai dizer, não é para se separar. Aí ele vai dizer assim, em 1 Coríntios 7,10, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Vejam, se a mulher decidisse se separar por este motivo, qual motivo, pastor? O motivo de, por exemplo, você se casou, os dois eram ímpios, os dois estavam no baile funk, os dois estavam no futebol lá, jogando, bebendo, os dois estavam lá. Ela se converteu, ela deixou de fazer tudo isso aqui. Eu devo, Paulo, abandonar o meu marido porque eu agora sou de Cristo? Paulo dizia, não faça isso. Não faça isso. Se ele consentir em habitar com você, não se separe. Agora, se você entender que essa vida dele é incompatível com o que você está vivendo, e você decide se apartar dele, não se case com outro. Quem está entendendo? Se você quiser se casar, volte para esse aqui, que é o seu marido. Porque casamento, queridos, é para sempre. Agora, ela se converteu, ele não se converteu, não quer saber de Jesus e botou uma faca no seu pescoço e disse, ou eu ou Jesus. Aí você vai orar, jejuar e tomar uma decisão. Agora, se você é cristã, o sujeito não é, e vice-versa, tá, queridos? É porque geralmente é assim que funciona. Você é cristã, ele não é, mas ele consente em habitar com você, então não se separe, permaneça com ele. É isso que está dizendo o texto. Quem entendeu? Precisa repetir? Quem não entendeu? Ok. Então, quem não entendeu, assista de novo a mensagem, que vai estar gravada, e você não vai se perder. Então, se a mulher decidisse se separar, porque se converteu e ele não deveria casar-se com outro homem, mesmo que este fosse um cristão. Se desejasse casar-se, deveria reconciliar-se com seu esposo, pois cada um deveria permanecer como Deus chamou. Vejam, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa, porque podia acontecer também. Ele se converteu, ela não. Então Paulo estava regulamentando um procedimento novo. Quem se convertia estava com um casamento ali, e Paulo falava, não separa não, com calma, vai com calma, não é para separar. E ele vai explicar isso um pouco mais abaixo. Em sexto lugar, chegando no fim, compreendendo a nova vida em Cristo. Paulo está falando a uma igreja que estavam com os casamentos lá. E então tinha gente que era crente, outros não, e assim ele está orientando. Então, como é que eu honro o meu casamento? Compreendendo a nova vida em Cristo Jesus. Verso 12. Aos outros digo, eu, não Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela, está em paz.
E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. É disso que ele está falando. Não precisa se separar porque um se converteu e o outro não. Se vocês concordarem aí, sigam em frente. O fato de estarem em Cristo não dá ao novo cristão de Corinto, e nem hoje, o direito de desonrar o casamento. Porque você fez votos. Você fez uma aliança. Você tem um papel indelével na vida daquele com quem você se uniu. Você como mulher cristã, você como homem cristão, você tem uma missão dentro da sua casa. É viver de tal maneira que você santifique aqueles que estão à sua volta. Então você vai ser muito bem sucedida. Se você já era de Cristo e escolheu casar-se com um não crente, mesmo sabendo de todas as implicações de tal decisão, você não pode nem reclamar, murmurar ou separar-se em razão dos posicionamentos contrários, gostos, palavras, tratamentos e etc. Não se separe, pague o preço do seu compromisso. Trago aqui algumas frases de efeito, hein? Eu quero ser missionário. Está solteiro? Pode ir, varão. Pode ir, varoa. Mas eu quero me casar. E sou missionário, tenho um chamado missionário, mas também quero me casar. Você tem que buscar alguém que tenha o mesmo chamado que o seu, senão vai dar errado. Porque quem está casado vive para agradar ao seu cônjuge e não a si mesmo. Quem já leu isso na Bíblia? Então, se você está solteiro e você tem um plano futuro em qualquer setor, eu tenho outras frases, eu quero ser pastor. Se sua noiva concordar, siga em frente com ela. Eu me recordo, já falei isso para vocês, no dia em que Deus me chamou para o ministério, eu orei, fui falar com Raquel. Assim, Kel, Deus me chamou para o ministério. E ela, com a sabedoria de Deus, ela disse para mim, José, se Ele te chamou, nós já somos casados. Se Ele te chamou, vai me chamar também. Não foi sóbria? Sim ou não? E eu disse, boa esta palavra. Quando Deus falar o seu coração, eu vou ter confirmação de que é isso mesmo. 2 anos se passaram. Enquanto eu esperava Deus falar a ela, eu concluí o meu 2º ano. Concluí, fechei, porque no seminário só aceitava depois que completasse o ensino médio. Então, enquanto eu tinha convicção, Deus vai falar com ela. E eu fiquei estudando, já comecei a estudar. Quando Deus falou com ela, já era a época de ir para o seminário. Quem entendeu? Se quem está ao seu lado concorda contigo, você tem força, você tem vigor, você vai além. A pessoa vai te motivar, a pessoa vai te jogar para cima, a pessoa não vai deixar você desanimar. Mas se você é casado e você racha com a pessoa que está ao seu lado, a sua vida vai ser de rachaduras para sempre. E nós não queremos isso para a sua vida. Eu quero ser médico. Se a sua noiva não se incomodar, siga em frente. Eu quero ser atleta profissional. Se a sua noiva concordar, siga em frente com ela. Porque toda profissão tem um preço, queridos. Tudo tem um preço. Tudo. Agora, você já gostou do sujeito, ele já levou o seu coração, e depois você descobre que ele dá 15 dias de plantão, ou trabalho embarcado, né? Porque às vezes as pessoas querem segurança financeira, não pensam nisso, não é? Ah, não tem problema não, passa 6 meses no mar, o importante é que ele vai ter como sustentar, aí depois fica em crise, que não estava preparada para viver assim. Lá em Salvador, né, o Maxwell, a Camila conheceu o Maxwell e Leca. Leca trabalhou, se eu não me engano, uns 5 anos numa cidade do interior da Bahia, e Maxwell cuidava das crianças aqui, levando para a escola, dando roupa, e a esposa trabalhando lá, e ele trabalhando aqui também. Isso é concordância, irmãos. Isso é concordar, isso é dar a mão, isso é ajudar, isso é honrar, isso é proteger. Agora, meu amigo, se não concordar,
Se o que você trouxe para a sua casa e para o seu casamento, se não houver concordância, pula fora, porque Deus não vai estar nisso. Deus, ele só está onde o casal está fechado. Mesmo assim, para as coisas certas. É só olhar para Ananias e Safira, né, que combinaram, mas não estava diante de Deus certo, morreu os dois. Tudo precisa ser conversado antes do maior passo da sua vida. O casamento precisa ser honrado, pois se assim não for, as suas orações são impedidas. 1 Pedro 3, 1 a 7 está escrito assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil, olha aí, e tranquilo, o que é de grande valor para quem? Para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo vocês, maridos, repitam comigo, do mesmo modo. Não é a mulher só não, é um só, dois que formam um só. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Você tem na Bíblia o seu referencial seguro e iluminador da mente, capaz de transformar o seu coração e de todos que estão à sua volta? Meu pai se converteu, a família da minha mãe e a dele eram católicas, as duas famílias. Meu pai se converteu, minha mãe se converteu, a família da tia Estela, que está lá no fundo, está lá, ó, está viva, 86 anos, tia, 86 anos, esse ano vai fazer 87 em nome de Jesus. A partir do meu pai, a família toda dela, a família toda dele se converteu ao Senhor. Se nós preservarmos a nossa vida casta em Cristo Jesus, nós vamos frutificar para a glória dele. A Bíblia é seu único livro de fé, regra e prática. Só ler a Escritura, ainda está valendo, só a Escritura. Ainda é só a Escritura que rege a sua vida? Ainda é só a palavra, o único livro de fé, de regra e prática? Então não vamos dar jeitinho, não vamos botar remendo novo em panos velhos. Não, queridos, não seremos enganados. Para finalizar, como honrar meu casamento? Santificando o seu cônjuge, já acabei de dizer sobre isso, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, que é crente, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos por causa de você. Se a mulher fizer a sua parte, uma vez que ela sabe que apenas ela possui o Espírito Santo dentro da sua casa, e ela for cordata, amiga, dócil, presente, ajudadora, fiel, está pronta para ajudar esse sujeito, ele vai falar assim: eu quero conhecer. Eu nunca pensei que fosse pisar numa igreja, estou dentro da igreja. Eu nunca pensei que fosse participar do coral, está cantando no coral. Eu nunca pensei que um dia eu ia dar glória a Deus. Quem já pensou aí? Pensou assim? Eu nunca pensei que fosse estar dentro de uma igreja. Quem foi esse? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Olha aí, quanta gente. Igreja? Eu nunca. Você já está aqui dentro. Você já está dando glória a Deus. Por isso, queridos, em último lugar, como é que eu honro o meu casamento? Deixando tudo muito claro ao cônjuge. Deixando tudo muito claro.
Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Nós cremos no Deus que pode todas as coisas, inclusive restaurar o seu casamento, restaurar a sua casa, restaurar a sua família, te dar uma família nova, uma vida nova, um equilíbrio novo, uma proteção nova, uma ajuda nova. Se o não crente decidiu que não vai ficar contigo por causa da sua fé em Jesus, ore e tome sua decisão orientada pelo Espírito Santo. Mas não seja escravo ou escrava de homens ou mulheres, pois Jesus é muito mais importante do que qualquer um. Neste caso, quando acontecer dessa forma, como eu li no texto de 1 Coríntios 7, verso 15, mas se o não crente quiser separar-se, repita comigo, mas se o não crente quiser se separar, qual é o conselho de Paulo? Que se separe. Eu tenho que ficar esperando ele voltar para eu casar com ele de novo? Esse aqui é um caso ao contrário. Você não vai viver em servidão porque alguém te amarrou por um casamento falido e que ele não quer mais. Você está livre para se casar de novo. Quem entendeu isso? Se não entendeu, eu explico amanhã às 7 da manhã aqui na igreja. Você tem que vir aqui. Aliás, terça-feira, depois do Bom Dia Espírito Santo. Se o não crente decidiu que não vai ficar contigo por causa da sua fé em Jesus, ore. Mas Paulo disse, se separe. Se ele quiser ir embora, você está livre. Em tais casos, disse o apóstolo Paulo, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Vejam que cada caso tratado por Paulo está nítido, está claro, a separação de uma coisa e outra. E se você se interessou pelo que você ouviu, se você entendeu que precisa crescer e melhorar no seu relacionamento conjugal, honrando o seu casamento, saibam disso, queridos. Quando a gente honra o nosso casamento, a gente chega aqui com força. A gente chega aqui firme, forte. Quando a gente está no vacilo, quando a gente está errado, a gente até chega aqui, mas as nossas orações são impedidas. Porque Deus quer que a gente conserte. Deus quer que a gente seja recebido. Fique em pé.